É isso aí, tá chegando Challenge Talks. Uou! Para você, um espaço novo, né, que vai explorar toda essa atmosfera do Challenge, um papo reto aqui no Templo do Rock. Com certeza, com certeza. Quem frequenta aqui a casa sabe que a gente está, né, justamente no Templo do Rock, tá no Challenge Rock. Papo no Templo, já é a nossa assinatura aqui, né? Exatamente. Exato, né? exato. E meu nome é Luiz Garcia e eu tô aqui ao lado... Ricardo Pão Caccione. Isso. Italiano. Mas é claro que a gente quer aproveitar esse momento, esses primeiros minutos, né, do nosso podcast, do nosso Challenge Talks, para falar sobre justamente a minha figura. A tua figura, né? Da onde apareceu esse gnomo aí, esse menino aí. Exatamente, né? Ele que vai ser aqui meu parceiro nas entrevistas, né? Daqui a pouquinho o nosso convidado especial está chegando, mas eu queria primeiro apresentar para vocês essa figura que já frequenta aqui a casa, é o nosso garoto de propaganda. Eu já entrei aí no Challenge Corporation. É. Challenge Corporation. Não, mas é interessante mesmo. Eu sinto assim, a gente está fazendo essas propagandas, anunciando as atrações semanais, né? E às vezes eu sou abordado assim, algumas pessoas até perguntam, né? Tipo, você é o proprietário? Cara, eu acho que eu vou ter que arranjar um momento assim oportuno para falar exatamente, né, da onde que surgiu, né, essa peça, esse barbudo, esse Papai Noel fora de época aí. Ou de repente reivindicar realmente uma posição, cargo, exatamente, um cargo efetivo, falar né? ali com a RH, qual que é a minha posição na empresa? É isso aí. Não, mas, pô, legal. Vamos começar perguntando, assim, quanto tempo de caminhada aí no rock, cara, assim, na música? A música chegou bem cedo pra mim, assim, né? Eu tenho influência da minha mãe, que ela é pianista, ela é artista plástica, então a arte estava presente em casa, assim, né? Meu pai era médico, mas ele não tocava instrumento, mas ele era uma pessoa muito musical. Então eu tive muita influência, né, na família ali. Meu pai gostava das big bands e tal. Minha mãe, Richard Clayman, Kenny G, né, essas influências. Bem eclético. Bem eclético. Aí comecei com a banda de garagem, aquela coisa do pessoal da escola. Mas assim, profissionalmente, se a gente for falar, desde que eu tirei a carteira de músico, né? Acho que vai bater hoje 21 anos que eu sou músico e tal. Toquei em São Paulo, toquei interior de São Paulo capital. E aqui em Santa Catarina, onde a gente está falando aqui, eu tô há 5 anos, né? E... só aproveitando e emendando aí, como que eu vim parar no Challenge, né? Eu vim aqui no circuito de Santa Catarina, no circuito aqui Balneário, Itajaí, e um grande amigo músico também, que é músico aqui da casa, o Edson Wesley, me indicou para começar a tocar no Food, no Challenge Food, né? E eu comecei a tocar, criou um laço ali com o próprio Alexandre, né? E dali foi pros stand-ups, né? O stand-up comedy que tinha aqui. A gente fazia eu fazia a abertura dos shows, né? E dali surgiu essa relação. E quando eu vi, eu tava na banda da casa, participando do Project, né? E, estreitou esse laço. Surgiu a oportunidade da gente estar fazendo esse trabalho de divulgar as atrações semanais, o laço se estreitou e agora no podcast, né? Pois no Talks. Meu Deus. Daqui a pouco. Resumidamente, acho que é um pouco isso aí. Acho que dá pra sacar, assim. Mas para os mais íntimos, eu não sei se você recebeu esse apelido aqui, mas enfim, aqui o pessoal da casa chama o Barba. O Barba, né? Eu não sei porquê, né? O próprio Júnior fala, né? O Rangel fala, por que Barba? Eu falei, não sei, cara. Deve ser porque o cabelo grande, né? Não sei. Exato. Mas eu queria te perguntar quando é que a barba, que é um traço muito marcante, assim, né? Do teu visual, quando é que a barba foi incorporada ao teu lado artístico? Assim, ele foi muito ao acaso. Mas tem uma história lá atrás que, assim, eu trabalhava numa... Economia de Presto Barba. Também, mas tem a ver com Gillette. Eu trabalhava numa concessionária e eu tinha um chefe que, tipo assim, era extremamente chato com relação ao visual. Ok, pra o tipo de comércio ali, né, era diferente. Hoje, por exemplo,
né? Eu com barba, talvez em alguns cargos, não casa bem. Mas assim, na época ele era muito exigente, tinha que fazer barba todos os dias. E eu já tocava na noite. Então, às vezes, de um dia para o outro, emendava assim madrugada, acabava indo direto para a concessionária. E eu chegava lá e ele falava, não fez a barba hoje, pode ir pro banheiro, faz a barba e volta a trabalhar. Aí, quando eu saí, eu trabalhei acho que 1 ano e 3 meses no lugar, eu saí do lugar e falei, cara, eu nunca mais quero ver uma Gillette na minha frente. Aí eu falei, não vou fazer. Aí o que eu comecei a deixar a barba, tipo, por fazer, tipo, baixinha e tal. Sim. Aí não vou saber ao certo assim o momento. Mas daí eu falei, vou deixar crescer. E fui deixando. Aí quando eu vi que a barba grande, dentro do meu marketing pessoal, fez influência e virou minha marca, aí eu falei, agora eu não vou cortar mesmo. Hoje sem barba fica reconhecido. Não tem como. Eu vejo documento antigo assim, eu falo, nossa, cara, não dá. Tinha algumas fotos assim, parecia o salsicha do Scooby-Doo, sabe? Tipo, só tinha... Mas eu acho que você vai ter problema quando sair do país. Não, já tem. Não tem não, como. tu não és essa aqui, né? Vão achar que eu tô com bomba na mochila. Mas resumidamente é isso. Quando eu vi que tava fazendo parte, eu falei, vamos assumir. Porque a mesma pessoa não me conhecendo, ela vai falar, aquele barbudo que toca, que canta. Então, já virou. Então, aqui no Challenge, barba. Mas meu apelido é Pão, né? Fica à vontade aí. Chama... E Pão por quê? Por conta de quinta série. Quinta série nunca morre na gente, né? Tinha um amigo meu que chamava eu Cara de Pão. Cara de Pão era gordinho e tal. E foi bem na época que o Raimundos lançou a música Pão da Minha Prima. Aí quando lançou estourado nas rádios e tal, aí pegou Pão e ficou. Na época, muitas pessoas às vezes ligavam na casa da minha família, pra minha mãe, assim, e travavam assim, não sabia meu nome, Ricardo. Aí minha mãe, o Pão, você quer falar com o Pão? E pegou, foi isso. Culpa do Raimundos e da quinta série que nunca morre, né? O Ricardo que vai fazer show agora, nessa semana de aniversário aqui do Challenge Rock. Ele vai ser uma das estrelas, né? Estrela nada, não. Ali tem. Não, mas enfim, são 3 feras que vão dividir o palco, né? E eu queria justamente perguntar para ti, assim, enfim, para quem não conhece, qual é o teu universo musical, o que é que você toca? Assim, a minha vivência mesmo com o rock foi ali bem nos anos 90. Então a minha grande influência é o grunge, que foi aquele rock que às vezes não era tão virtuoso, era mais visceral, né? Mais com acordes simples e tal, mas com bastante energia. A gente viu de exemplos, Nirvana, Alice in Chains, né? Soundgarden, Pearl Jam, que é até hoje, né, a que tá aí, né? Então a minha grande influência foi essa, mas hoje eu tento até pegar coisas atuais, até mesmo fora do rock, e fazer com a minha identidade, com a minha pegada, com um jeito diferente de tocar, né? Fazendo um link com o Project, ali nós vamos ter 3 vocalistas com vertentes diferentes. Então, assim, eu acho que vai ser uma noite que vai agregar muito. A gente pode percorrer várias situações do rock, vários momentos ali com essas 3 participações, né? Eu, o Edson e o Johnny, né? Então, acho que vai ser uma noite incrível mesmo. Acho que vai ser legal pra caramba. Aliás, 2 noites muito especiais, sim, né? Sim. Muito bem. Mas a gente preparou uma... Eu acho que eu tô falando muito de mim. Agora vamos falar do convidado. Exatamente. Chega, né? Chega. Tá bom já. Mas antes de chamar o convidado, né, a gente quer propor um desafio, né, para a galera. Né? A gente... nosso amigo aqui preparou, né, um material. A gente vai rodar para você ver. E na volta a gente explica melhor o que vai ser, tá bom? Confere aí. Bem-vindos ao Challenge Rock e hoje eu tô aqui para mostrar um pouco da casa para vocês. Começando pela escada com a história do rock, desde o Chuck Berry até o rock mais atual. Já no hall de entrada você é recepcionado aqui no caixa e já tem acesso ao universo do Challenge. Aqui a gente conta a história desses 14 anos, né? Esses quadros das assinaturas. E agora, o mais importante é aqui dentro, vamos lá. E já na entrada você dá de cara com o bar, com a galera para te atender e garantir a sua gelada. A minha já tá aqui no jeito, ó. E aqui você já percebe a preocupação da casa em deixar o ambiente aconchegante
e elegante ao mesmo tempo, exaltando os instrumentos musicais, os grandes protagonistas da boa música. Do Camarote 1, você consegue reunir toda a sua galera e ainda por cima com a visão plena do palco para você poder curtir a noite toda. E é claro que a gente não pode deixar de falar do palco do Challenge, aonde aqui as bandas comandam o som da noite, aonde já passaram nesses 14 anos centenas de atrações. Nos camarotes 2 e 3, um pouco mais da história do rock, além dos discos, fotos e situações de personalidades do rock que fizeram e marcaram história. E lógico, né? Depois daquela bebida, a vontade de aliviar, a gente vem pra cá. Se liga aí. E até no momento mais íntimo, você é rodeado por grandes figuras da história do rock and roll. Muito bem, então isso aí que você conferiu foi Recado a grande apresentação aqui da casa. Nossa Você conferiu Senhora. todos os espaços da casa, né? E agora o desafio é para você, né? Se você fizer o mesmo, né? E a gente espera que você faça, porque bons são os prêmios, né? Nós temos aí, então 6 meses grátis. Meu vídeo pode participar também? Não. Não, sai fora. Mas 6 meses de graça, você entra aqui na casa, né, na faixa, né? Então, esse é um dos prêmios. O segundo prêmio é um gin The Mate, ou The Mate, a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouquinho. E também, quando você vier, numa dessas vezes, você vai ganhar também um gin preparado aqui pela Fernanda. A Fernanda que vai aqui, nesse momento, vai me dar... Nossa, só ele que ganha o gin. É só então, eu, porque eu descobri que os dois aqui do rock não curtem, né? Não, a gente curte, né? Bastante. Mas acho que Não, mas nesse pelas horário razões aqui, de trabalho e nesse horário, horário acho não é que- indicado, né? Vamos ficar na aguinha aqui, ó. Se bem que assim, O meu é voz. Tá bom. um pouquinho de álcool sempre ajuda nesses momentos, porque a gente consegue explorar mais, né, as histórias, né, Exato. dos nossos convidados. E o nosso convidado já está aqui também, né? Isso aí. Obrigado, Eu Luca que agradeço. Diniz com a gente, Isso né, aí. estreando aqui o nosso Challenge Talks. A galera que tá presente aqui, vai! Aê! Obrigado. Quanto tempo eu não vejo vocês? Ele veio Pois com as tietes, Léo. Certo. Mas, pô, muito obrigado. É uma honra. Primeiro episódio aí, estar presente com vocês. Uma satisfação Legal. muito grande. O Luca Diniz, que, para quem não sabe, né, é vocalista, guitarrista da Hat Steelers, que já está tocando aqui na casa há algum tempo, que chegou chegando, né? Chegou chegando e, enfim, Sou suspeito a falar, a banda é foda. né? A banda é Então, Muito obrigado. Olha os Vindo de spoilers, ti né, também, já pô. falando. Hat Steelers, para quem não sabe, né? Ladrões. Eu vou dizer porque eu também sou professor de inglês, então Sim. já vou traduzir para a galera. E porque eu quero emendar já a pergunta, né? Claro, claro. Você já roubou algum chapéu, afinal? Não, não exatamente, assim. Mas, assim, quando eu comecei... Porque hoje eu tenho coleção, né? Hoje. Mas, na época, o primeiro chapéu que eu ganhei foi... na verdade, eu não ganhei. Foi emprestado. E Na verdade, eu já ganhei, eu E já roubei. ficou. Exato. Já ficou. Mas foi daí que surgiu essa brincadeira, Sim, assim. Foi sim, o primeiro era do meu pai, aí foi ficando comigo, nunca devolvi. Hoje em dia tá no Rio de Janeiro, nem sei onde tá direito, tal. Era um de camurça, bem bonitão, assim. E aí o segundo foi de um amigo meu, Vitinho, Vitor Pradella. Ele também deixou comigo, foi ficando, nunca devolvi. E aí, uma época, muito tempo atrás, assim, eu tava pensando em montar uma banda, um trio. E aí veio esse nome, só que na época veio Ladrões de Chapéu mesmo, em português, assim, né? Só que como eu não sou muito do brasileiro, do rock brasileiro, assim, eu me sinto melhor cantando em inglês. Aí depois, quando a gente tava redefinindo o nome da banda, rolou o nome Hat Steelers, aí foi o escolhido. Aí voltou toda essa história aí. Mais ou menos Mas assim. até assim, ó, a gente vai falar da Red Steel, mas eu acho que um ponto legal, assim, pra falar de ti. Uhum. Cara, a música chegou em você ou você procurou algum lado musical ou na família? Como que a música chegou em ti? Cara, desde sempre, assim, meu pai é músico, minha mãe era DJ, então ela contava que eu tava na barriga dela, ela tava botando som, assim, até Sim, 7 sim. meses, sei lá. Ela tem essa história, tipo,
dependendo do som que ela colocava, você reagia diferente na barriga? Ou... Nunca ouvi ela dizer tipo, isso. A minha mãe fala, cara. Minha mãe fala, sim. às vezes ela ia no carro, colocava lá o tape ali, vinha uma música e daí eu me mexia diferente. Sim, Falava, sim. Que me influenciou. Não, ela nunca me Não, contou não. isso, assim, né? A gente nunca teve... Ela me contava, assim, que ela tava com um barrigão, assim, de grávida mesmo, e eu tava ali com ela, sim. assim, ela colocando som na noite, assim. Mas isso influenciou. Certeza, Com certeza, assim. com E o meu certeza. pai sempre foi, né, do rock, do pop rock ali. Massa. Só que assim, até os meus 9 anos de idade eu não morava com nenhum dos dois, né? Não tinha chegado, eu morava com a minha avó e tal. Só que mesmo assim, o meu tio é músico também. Então sempre teve presente na minha vida, assim. E eu via capa de vinil, ficava louco. A música entrou, o rock, propriamente dito, entrou na minha vida por causa do Kiss, né? Mas não foi por causa da música, porque eu era muito pequeno ali com... Era o visual. Era o que visual, coisa exatamente, isso. Sim, Porque assim, pareciam super-heróis e tal, então tinha essa Acho coisa que teve assim. até, né, um filme do Kiss que eles eram super-heróis. Teve, uma acho que coisa tem. assim, Tem uma teve, referência. Eles fizeram um Scooby-Doo recentemente. O desenho Que deles. massa. Mas. Então já teve essa influência da família. Isso, né? isso, sempre foi assim. Sempre Mas o teu primeiro contato, assim, tipo, foi direto com a guitarra ou foi com o violão. violão? Não, foi com a bateria. Bateria. Foi com bateria, tem uma foto disso, eu era muito pequeno, nem me lembro desse momento, assim. Mas de idade, assim, que 2, 3, 4? Acho que eu devia ter uns 3 por aí. Era bem, tem uma foto disso e meu pai falou que eu toquei Led Zeppelin certinho, né? Isso é coisa, papo de Coisa pai, de assim, pai, né? do pai. Mas ele falou que eu marquei o tempo ali, pelo Joe menos. Borranzinho. Também não posso ser ignorante aqui. Mas ele diz, né? Ele conta. Eu não me lembro desse momento, mas tem uma foto Foi disso. como ele ouviu, né? Foi como ele ouviu, como pai, né? Sim, Não sim. como uma pessoa de fora, assim. Não, mas tem, pô, vindo de família é bem legal, porque Sim. isso aí dá aquela vontade de você ir atrás mesmo. É a referência, né, cara? Sim, Não tem sim, como, sim. né? E de ídolos, tipo, você comentou, foi o Kiss, o primeiro, assim, Não foi... quis, até hoje. Ah, tá. Até hoje. É a maior inspiração, assim. E quando é que tu enfrentaste o público, o palco, pela primeira vez? Público. Acho que faz tempo, tá pensando. Não, eu acho que foi, cara. Eu acho que foi ali pra 2012, 2013. O público com música, né? Você tá perguntando. Sim. Ou às vezes, tipo, a primeira, sei lá, uma atração da escola, né? Não tinha não, aquela... aí foi mais- foi então, mais, eu o não me lembro primeiro também. momento, assim, que, tipo, Que eu teve essa senti- referência, tipo, você tá num palco e ter um público. Isso aí foi. Eu acho que foi com banda mesmo, já. Ah, tá. Foi ali em 2013, por aí eu devia ter uns Tá. 15 anos. E aí eu tive a minha primeira banda oficial, né? Porque antes eu tinha bandas, mas era só assim. As bandas de garagem, né? Isso, exatamente. Tá, Chegar na escola e falar, eu tenho banda. Pra Sim. tentar ser um pouco mais popular. Pra assim. conquistar as gatinhas. Que nunca funcionou, por sinal. Vem mentir pra gente. Não, mas aí com 15 anos eu tive eu entrei pra uma banda que já existia, que era Smoking Snakes, com um dos meus melhores amigos, o Gesualdi. Hoje em dia ele é DJ Até, e tal. eu esqueci de perguntar. Geograficamente, onde era isso? Já era Santa Catarina? Rio de Janeiro. Rio de aham. Janeiro. Rio de Tá. Janeiro. E aí tinha essa banda, eu entrei pra banda como vocalista, era só vocal, não tinha guitarra. A guitarra era com outra pessoa, não era comigo. E aí foi um show, assim, que me marcou bastante, assim. Acho que foi esse o momento que eu senti mesmo, assim, tipo, pô, daqui eu não saio. A energia ali pegou e Isso. fisgou e já era. Isso. Ah. Eu lembro até que terminou uma música, eu acho que era uma música do Bon Jovi, não me lembro qual que era de certo. Mas a música acabou e eu continuei cantando. Tipo, Sei. na minha cabeça isso não tinha terminado ainda, assim. Você não queria que a experiência acabasse, né? A energia sim, tava... mas foi sem querer mesmo, falta de ensaio. Eu achei que era... E aí eu lembro que tinha uma amiga minha que falou assim, acabou. Eu... Never Ending Song. Não, a banda se olhando assim, tipo... tipo, doido, né? Chega. Acabou de entrar na banda, vai sair já. Mas tá, quem fizer uma pesquisa, né, pelo teu nome na internet vai se deparar com outra história, né, que também faz parte aí da tua vida, que é a de ator. Né? Você andou ali pelos estúdios da Globo, né? E é claro que a gente quer explorar um pouquinho, rapidamente, porque claro. não é o foco aqui, mas faz parte da tua trajetória. Sim, sim. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência. Cara, antes de entrar pra Globo, assim, eu fiz um filme, comecei a gravar um filme, foi em 2013 também. Não, foi em 2012 eu comecei a gravar, que foi o Confissões de Adolescente, dirigido pelo Daniel Filho. E aí
enquanto eu tava gravando esse filme, estavam fazendo teste pra Malhação, que viria a estrear em 2013 ali. E aí todo mundo tava fazendo teste e tal, os atores ali, alguns que estavam participando do filme também, só que eu não cheguei a ser convidado até então. Só que aí meio que, de repente, eu tava no elenco já. Eu não cheguei a fazer teste. Caraca. Foi de repente, assim. E o meu pai, claro, foi tudo por influência dele, assim, eu explorar esse lado ator, porque até então não tinha pretensão de ser ator, né? E aí, quando eu me vi, eu tava fazendo essa Malhação aí de 2013, né? Depois disso eu fiz outros trabalhos também na Record. Teve uma minissérie religiosa chamada Milagres de Jesus. Eu também fiz um dos episódios ali, protagonizando. Jesus. Não. Imagina. Jesusinho. Jesusinho. E aí, depois disso, eu segui no teatro mesmo, assim, nas peças e tal. Mas como eu te disse, foi por influência do meu pai mais, assim, porque a música sempre esteve comigo desde o início, desde antes disso, né? Então o meu sonho era ser músico, assim. Lógico que eu gostei pra caramba da experiência, mas em determinado momento eu tive que escolher um ou outro. Mas eu acho até o ponto que o Luiz falou mesmo legal, interessante, que tipo assim, esse seu contato com o lado de ator te influenciou na música também. Claro. Acho que na questão de palco, Sim, acho que deve sim. ter, né? Sim, influenciado com nisso. Acho que é interessante. Acho Porque o palco você tem que ter uma interpretação claro, também, né? claro, com Então, certeza. Mas... Eu sempre brinco, assim, que eu costumo ser ator em vários momentos da minha vida, assim. Sim. Quando o cara vai na padaria comprar pão, o cara às vezes não é o mesmo que é em casa, né? Então, tipo, eu, genuíno, em casa, sou um cara. A partir do momento que eu vou pra rua... Você acha que você tem essa... Por exemplo, no palco, você acha que você assume uma outra Claro, entidade? com certeza. Ah, legal. Tem que ser. Tem a história do chapéu tem muito isso aí também. A história... Eu costumo começar o toque de óculos, né? Justamente pra, enfim, pra me desligar um pouquinho do externo, assim, e me entender no palco. Com óculos, assim, com uma coisa fechada. Eu não tô prestando atenção em nada naquele momento. Sim. E aí ali eu me encontro no palco naquele momento. Depois que eu me acostumei, que eu já tô mais solto, aí eu tiro tudo também, porque o chapéu uma hora enche o saco. Pois mas no último show que você fez aqui, você nem usou o chapéu, que eu Não. notei. Não usei nada. Pois é. E aí, foi diferente. Cadê o chapéu? Não, que roubaram o dele. Red Steelers, mas roubaram o dele. Seja, a Red Steelers foi estilada, né? Foi. Né? Roubada. Provei do próprio veneno. Sim, Mas, cara, o chapéu, assim, ele... É como eu falei, enche o saco uma hora, assim. Sim. E assim, eu gosto de me mexer no palco. Eu gosto de bater cabeça, eu gosto dessa coisa, e o chapéu não permite isso. Você tem que ficar mais ali, paradão. Às vezes até bate no próprio microfone, né? Você tá cantando. E já aconteceu. Né? Nossa, altos, o chapéu fazia assim, ó. A aba ficar aqui, Então, assim, cara, eu não pretendo ficar pro resto da vida usando chapéu, igual o Slash, né? O Slash deve dormir com a cartola. Mas... Não reconhecem ele sem a... Mas assim, eu acho interessante por causa da imagem, assim, eu acho que... Mas é bom também não usar porque te vincula justamente ao chapéu, né? Você vira o cara do chapéu, né? Isso. Por isso que eu acho que eu ainda uso, assim. Porque teve essa associação, principalmente quando eu comecei a tocar na região, assim, no voz e violão e tal, tinha essa associação, assim, ou era o pirata, ou era o cara de chapéu e tal, e aí eu acho que eu tive que ficar, assim... nessa imagem por um tempo. Você acha que, por exemplo, o chapéu te remetia muito ao lado da época do pirata? Ou... Cara, talvez. Porque eu acho que antes de Red Steel tinha outro nome a banda, né? Pois é, Bardo Bucaneiro. O que eu me lembro era... Bardo Bucaneiro. É isso. Não, mas eu fiz pesquisa, inclusive, né? Para entender melhor um pouco assim a ideia, né? Do que era Bardo Bucaneiro, né? Sim. E como é que surgiu esse nome assim? Quer dizer, quem é o bardo é poeta, né? Algo assim, um né? contador de histórias. Nessa cronologia, pirata. nessa cronologia, você falou da Snake, como é que era? Smoking Snakes. Smoke Snake. Depois de Snakes, qual que veio? Cooper era uma banda tipo estilo Restart, assim, na época. Tava bombando. Aí tinha uma coisa assim... Mais colorida. Mais colorida, mais menudo.
Descobrimos um podre. Ali, olha lá. Ó, você que vem no challenge, vê todos eles de preto, marrento, eles já tiveram. Claro, não. Isso, Mas eu sabe? tenho altos momentos assim da vida que fugiu dessa coisa meio gótica, meio lápis no olho e tal. Vários momentos, assim. Mas assim, essa banda Cooper era uma banda muito boa, cara, que eu tinha. Era uma seu banda muito Wikipédia legal. vai estar lá. Não sei. Eu não sei. Mas foi uma banda muito legal, cara. Legal. Foi com amigos muito queridos, assim, da época, que eu sinto muita falta. E essa foi a segunda banda oficial que eu tive, assim. E depois dela, já veio o Bar do Bucaneiro? Não, o Bar do Bucaneiro foi há 2 anos atrás. Foi há 2 anos, né? 2 anos. Pergunta aos universitários. Foi há 2 anos, 2 anos e pouquinho, né? Foi há 2 anos atrás. Ok. Mas essa Cooper aí era 2014 ainda, 2015, sim, era também. Aí depois eu ainda tive outro podre, né? Pô, não sei nem se eu queria falar isso. Não, vai falar. Agora vai Nível falar. Fala. Depois eu tive um projeto de música eletrônica ainda. Que mas tocando? Tocando. Eu era da guitarra e aí tinha um DJ me acompanhava. Aí a gente tocou bastante, assim, era bem no hype da Malhação na época. Então isso me incomodava um pouco porque tinha gente que contratava a gente e não era por causa da música, entendeu? Era pela questão da ligação. Foi aí que foi o start de eu não querer mais fazer o negócio de atuação, acho. Acho que foi assim, pô, cara, a música tá comigo desde antes da parada. E aí, de repente, eu só tô sendo contratado e ganhando por causa da parada. Se é pra pessoa me colocar como atração, que ela me veja como musical e não, talvez, mais artístico e visual do que... Não, e pior do que isso, uma temporada depois da Malhação, tinha um personagem que ele era muito parecido comigo, assim. E aí eu continuei tocando com esse projeto. E aí quando eu ia tocar, as pessoas vinham tirar foto comigo achando que era o outro cara, velho. Pô, falei assim, não, peraí, deixa eu fazer outra coisa aqui. Tô perdendo a minha personalidade. Aí eu tive que me impor no sentido, tipo de... Calma, eu tenho que terminar, eu tenho que botar um ponto final em algumas coisas. Na época eu tinha um Instagram que tinha um engajamento bem legal, assim, e aí eu passei esse Instagram pro projeto que eu tinha na época, então o Instagram não era mais meu, eu deixei de lado, criei um Instagram do zero e comecei a trabalhar o nome Mr. Luca Diniz, né? Tá. Aí foi esse personagem do chapéu e tal que rolou, assim. Mas foi justamente pra desvincular total dessa parada. Tanto que hoje eu não costumo nem entrar muito no assunto, assim, pra... A gente não, aqui eu acho legal, Mas o Luiz pesquisou e viu e falou, vamos mencionar. Até antes mesmo da gravação a gente perguntou. Sim. Mas assim, quando entra no assunto comigo, eu acho massa. Aí eu respondo tudo, assim. Só que eu nunca vou chegar pra ti e falar assim, opa, prazer, Luca Diniz, Malhação. Velho. Nada a ver. Não, ele fala Malhação, a minha referência de Malhação acho que é uma das piores, porque eu lembro de Malhação lá atrás. Quando tinha aquele personagem. Vagabanda. Não, acho que antes da Vagabanda, que era aquele personagem que falava assim, bonito isso, né? Li num livro, que era professor de artes marciais. Cara, muito lá atrás. Não era o Cabeção. Denunciou a idade. Não era o Cabeção. Não. Pode crer. Não vou lembrar, mas era esse personagem. Mas a troca de Bar do Bucaneiro para Hat Steelers significou uma mudança também de projeto? Com tudo. Mudança de membro na banda, né? Tinha, na época do Bar do Bucaneiro era outro baterista, inclusive foi ele que deu o nome Bar do Bucaneiro. E aí, quando a gente fez essa troca, na verdade a troca também surgiu a ideia da troca do nome, porque a gente quer focar para fora também. Sim. A gente tem essa coisa e o nosso repertório é inteiro internacional. Então não faz sentido a gente ter um nome em português, sendo que a gente só toca internacional, entendeu? E aí a gente assumiu esse Hat Steelers aí. Então, a Hat Steelers, você falou, veio uma questão internacional, que é a vertente de vocês. Vocês têm um trabalho autoral dentro desse parâmetro. Legal. Estamos finalizando. Desde 2000... Não, há muito tempo a gente está finalizando. Há uns 2 anos. O Duan tá se rachando ali. Né? Nada a ver, né? Corta. Nada a ver. Essas linhas temporais que ele tá falando, a gente não tá batendo, não. Tudo é 2 anos, a gente tá nos processos finais desde 2000...
21. Não, mas faz parte. Mas a gente vai explorar mais agora sobre essa história, né, sobre esse projeto aí, autoral. Mas antes, a gente tem que abrir espaço aqui para o nosso patrocinador, né? Nosso apoiador aqui, que é a The Mate. Surge a dúvida. Pois é, mas eu vou pedir ajuda aos universitários, né? Bruno Esteves é um dos sócios aqui desse projeto, é um gin catarinense. Vou perguntar para você, Bruno, afinal, é The Mate ou The Mate? Né? Fala aí pra gente. Pois é, Luís. The Mate ou The Mate. Eu penso que podem ser ambos, não é? O nome que escolhemos para batizar o nosso gin vem da tradição tão patente na América Latina, que é a erva mate, o chimarrão. E quisemos dar essa nota de regionalidade ao nosso gin. Mas o nome brinca com essa ambiguidade, porque o mate em inglês significa parceiro, amigo, colega. Então, a ideia é que seja um gin que valorize essa regionalidade, essa tradição, e ao mesmo tempo que seja um gin que possa acompanhar bons momentos entre os amigos, não é? Além disso, o The Mate celebra a amizade que eu tenho com os amigos brasileiros, que neste caso, o meu sócio, que é brasileiro. Espero que gostem. Então agora está esclarecido. Está esclarecido. Você pode ser The Mate, pode ser The Mate, enfim, onde você quiser. Se você é gringo, The Mate. The Mate, se for aqui nacional, The Mate, que curte um chimarrão, né? É um gin que tem essa regionalidade aí, que tem essa nota de erva mate, né? Você não toma, né? Gin eu não sou muito chegado. Assim, é da loira mesmo. Eu sou mais... Comprometendo ele. Cerveja. Ou a namorada é não morena, sei, repente, né? Vai. não, assim, achei que fosse aquela loira que tá ali. É porque ele toma gin. Surgiu a dúvida. Ele gosta do gin. Boa. Não. A loira. Ai. Não, a loira toma gin? A loira toma... Ô, loiro. Mas ele gosta de gin. Eu sou mais da cerveja. Gosto de chopp, de cerveja. Então a loira é cerveja. Pronto, tudo bem. Mas vamos voltar então aqui ao assunto mesmo, sobre a questão do projeto autoral. Queria que falasse um pouquinho sobre o que é isso, que músicas são essas, como é que foi o processo de criação, quem participa, quem escreve. Quem tá produzindo. Enfim. Então, as músicas, elas são... Nós três, a gente cria a música, né? Às vezes no ensaio, às vezes alguém chega com uma ideia. Inclusive, as duas últimas que a gente ainda não está trabalhando, porque a gente vai lançar bem futuramente. Sim. A gente teve essas ideias na passagem de som. Então, na passagem de som sai muita coisa, assim. Mas o processo, assim, quem é a caneta? Todo mundo é caneta, escreve ou... Cara, quando ou mais voltado a suas para escrever, geralmente eu já chego com uma letra, assim, alguma ideia, alguma coisa assim. Aí... Mas o processo de composição é o trio. Todo mundo, sim. Chega com um riff, uma ideia e... Às vezes o Duan já chegou com um riff de baixo, aí depois eu coloco a guitarra, aí vem a bateria. Mas assim, eu acho que é interessante esse processo da passagem de som, que eu gostei bastante, assim. Porque a gente tem na nossa mesa, dá de gravar, né? No pendrivezinho. Sim. Então a gente tem alguma ideia ali, digital. já bota pra gravar. Eu acho que foi a maneira mais... que fluiu mais, assim, até agora. Da gente criar um som, assim, do zero. Mas, enfim, esse primeiro EP que a gente vai lançar tem 5 faixas. Tá sendo gravado no estúdio do Edgar Macop, na cidade de Rodeio. E produzido pelo Victor Pradella. Ele tá ajudando ajudou a gente nos arranjos também, nas timbragens principalmente ali, porque ele é guitarrista, né? Então ele manja bastante dessa parte, assim. E agora faltam gravar algumas coisinhas, uns backs, algumas coisinhas aí que eu fiquei devendo, minha culpa, ainda não tá lançado. E a gente quer lançar a primeira música desse EP, que seria a música de trabalho, com um clipe. Então a gente inclusive a gente tá fazendo uma rifa em função disso, uma rifa pra gente arrecadar a grana que precisa para fazer o clipe e tal. E tem vários prêmios, inclusive um show da banda. Olha só. Já vale a divulgação aí.
E para participar dessa rifa aí, como é que Pronto, a gente já aproveita o faz? espaço, já vende, já fala, vende. É só chamar a gente pelo Instagram ali, Aham. e aí escolhe um número, a gente vê se o número tá disponível, são 250 números, então Tá. As tranquilo. premiações são quais? Um show da banda, Show da aí banda. tem camiseta da banda, boné, Tá. palheta, bandana, o que mais? Pôster, um pôster assinadinho, assim, legal também, pra recordação, né? Legal. O pôster aí é dessa arte aqui. Por sinal, né? Pô, massa Essa pra arte caramba, aqui é. caricatura. E a camiseta também, né, a princípio. A pessoa É, escolhe. sim, Se a gente sim, tem a sim. camiseta da Então Luga a galera também. que quiser ajudar aí, ó, quando a gente tem esse trabalho de gravar, a gente precisa realmente desse apoio. Então Com a galera certeza. aí, ó, chama lá, vê qual que é o valor de cada número. 50 pila. 50 pila, ó. E ajuda Hat Steelers aí, ó. E o intuito é isso mesmo, É, né? O apoio sim, da galera sim, e tal. sim. Pra quem quiser, Hat Steelers Band. Hat Steelers Band. H-A-T Steelers Band. Boa, Não, mas boa. Mas assim, tem-se uma previsão, mais ou menos, quando vocês vão lançar isso? Cara, a gente quer lançar esse ano ainda, né? Estamos na finaleira já, assim. E a composição em si fala de alguma história específica, de algum tema? Cara, são as ou letras... cada música tem-se um caminho diferente? Eu procuro sempre trazer, assim, eu acho que a banda em si procura trazer a coisa de você ser você mesmo. Sim. Então, de alguma maneira, as letras são diferentes, mas elas todas apontam para esse norte que é o Be Yourself, né? Be Yourself, sim. Inclusive, um spoiler aí, a primeira música se chama Don't Be Afraid. Não tem Be Yourself na música. Mas é Don't Be Afraid, porque o refrão é Don't Be Afraid to Be Yourself. Né? Sim. Então, o nome da banda é Don't Be Afraid. Daí. Legal. E o caminho de divulgação é mais internacional? Vai ser divulgado aqui também, Sim, mas sim. a gente quer muito Não, mas ter as espaço. letras todas em inglês. Isso, as letras todas em inglês. Aham. Só que eu acredito muito que a gente precisa ganhar um espaço do autoral aqui no Brasil primeiro, Sim. pra gente poder ter algum reconhecimento lá fora, né? Não sei, posso estar errado também, mas eu acho que é por aí. E quando é que, quer dizer, é um espaço a se conquistar, claro, e a gente sabe que hoje o rock, eu até queria perguntar sobre isso, o rock nacional, ele, eu nem vou dizer rock nacional, mas o rock produzido por bandas nacionais, o rock de maneira geral, ficou meio que marginal, não é mainstream hoje, parece, né? A gente não vê, por exemplo, novas bandas surgindo com projeção, com alcance, né? Você acha que isso é uma coisa que vai voltar, que o rock vai, de repente, ganhar um novo fôlego? Porque a gente sabe que as coisas são cíclicas também, né? Sim. É só uma torcida minha, como roqueiro, não músico, mas roqueiro também? Ou não? Será que vai? Olha, eu acho assim, ó, o Alice Cooper, se eu não me engano, falou isso esses tempos, assim, o rock, ele tá no lugar dele. Porque assim, eu acho, posso estar falando besteira também, desculpem a minha ignorância, mas eu vejo o rock, assim, ele nunca foi pretensioso, assim, de ser mainstream. O rock, ele nunca teve essa coisa assim, vamos tocar pra milhões de pessoas. Em algum momento da história, o rock se tornou mainstream. Por quê? A gente não sabe, porque é muito bom, realmente. Mas, assim, eu acho que eu compartilho da mesma ideia do Alice Cooper, assim, eu acho que o rock tá no lugar dele, assim. Tem muita coisa boa, tem muita coisa que as pessoas ainda não conhecem por falta de interesse, às vezes, de pesquisar. Mas ontem mesmo eu conheci uma banda nova, da gringa, chamada Joyous Wolf, que, pô, eu achei animal, assim, a banda, sabe? E, pô, com altos clipes, altos material, tem uma banda brasileira aqui também chamada Electric Mob, que é uma banda animal também, Electric Gypsy, sabe? Então são bandas, assim, que acho que o rock tá no lugar dele, assim, continua tendo trabalho, continua tendo demanda, né? A gente como banda de rock, tudo bem que a gente não toca autoral ainda no repertório, mas a gente como banda de rock, a gente tá trabalhando. Então isso já é muito bom, assim. Lógico que a gente tem a pretensão de um dia ter um público maior, né? A gente cada vez mais crescer. Mas o rock por ele mesmo, a banda pode ser que queira ser mainstream, mas o rock por ele mesmo, acho que ele nunca foi para ser mainstream, assim. Acho que ele tem essa coisa mais da revolta, assim, sei lá. Assim, né? A opinião também, né? A gente vai permear esse campo de opinião. Muitas vezes eu acho, assim, que o rock, às vezes ele não teve ficou, vamos dizer, de certa forma, marginalizado, até por culpa do próprio roqueiro. É meio polêmico isso, mas eu vejo muitas pessoas que apreciam rock que não querem ouvir sons novos.
sabe? Uhum. Não tem, às vezes, às vezes até aquele cara assim do tipo, não, rock bom é lá de 80. Eu não sei. E, cara, tem bandas muito Creedence. boas mesmo. Hã? Aqui do Creedence, por exemplo. Então, eu acho que tem bandas, você citou aí nacionais, eu também cito outras. Cara, eu gosto muito, por exemplo, Far From Alaska, Pô, que é nacional, a Eagle Kill Talent, Sim, cara, sim. animal. As bandas. E assim, eu vejo muito assim, quando tem-se uma vertente, às vezes trazendo. Às vezes a pessoa fala assim, o rock morreu. Às vezes não, cara. Às vezes aquele estilo que ele ouvia lá atrás não vai ser ouvido de novo aqui. Então acho que, sei lá, minha opinião, né? Acho que talvez é uma discussão para estender aí um bom tempo. Mas eu acho que se o cara que gosta de rock fosse um pouco mais permissivo de bandas que estão chegando, ouvir. Às vezes fica muito aquela, bom mesmo era lá atrás. Vou dar um exemplo, sim. Led Zeppelin. Cara, não vai existir um outro Led hoje. Né? Não vai existir uma outra. O Greta Van Fleet tá aí pra... Então, assim, ó, mas Aí a galera pincha Greta Van Fleet, cara. Só por causa disso, assim, digamos, né? Entendeu? Tipo, traz aquela nostalgia de ser eu igual, vejo né? assim, ó, alguns exemplos assim, que às vezes eu troco ideia assim, de pessoas mais velhas, falam, outro exemplo, Avenged Sevenfold, uma bosta de banda, meu filho tá escutando uma merda, tem que escutar. Calma, deixa ele ter contato com o que é atual hoje, Sim. que ele vai descobrir lá atrás as referências que é. Mas, cara, se é a vertente, deixa ele ouvir, cara, entendeu? Então, meu ponto, eu acho que tem um pouco de culpa, às vezes, não é culpa, né? Mas o rock tá no lugar. Aí vale do público querer ou não, ou né? Sim. Mas assim, quais foram as bandas, assim, que influenciaram você, enfim, os outros membros da banda, né? Enfim, nesse trabalho que vocês estão fazendo. O que a gente pode perceber assim na sonoridade, enfim, nos estilos assim? Olha, tem grunge, tem rock and roll tradicional, né? Tem umas músicas mais de O rock que and está roll. presente nessa influência ainda? Eu acho que sem querer acaba assim. Pegando, Pode né? ser. Mas eu acho que tem muito do grunge ali. Nesse primeiro trabalho nosso autoral. Acho que essas últimas músicas que a gente ainda não começou a trabalhar A coisa mais oficialmente. visceral, mais acorde. Nessas últimas que a gente teve ideia na passagem de som que eu te falei, elas estão bem metal, assim. Já é uma coisa que a gente tá se descobrindo nesse... Até porque o batera é bem do heavy metal, assim, curte Iron Maiden e tal. Agora, esse primeiro EP, ele não tem um estilo definido, assim, que a gente ainda conseguiu decifrar, assim, tipo, não é grunge, mas eu vejo muito do grunge ali. Mas tem também um pouco de rock and roll clássico. É um hard rock grunge, assim, é uma mistura. Uma mistura dos dois. Show de bola. Enfim, a gente torce bastante, assim, pelo sucesso de vocês, a gente curte bastante aqui a casa, curte bastante o som de vocês. Massa. Né? A galera vibra também. Que legal. Não, a apresentação, eu não tive a oportunidade de assisti-los aqui, por conta também de agenda e tal, mas eu vi um show de vocês numa casa lá em Itajaí, na Brava ali, cara, o show tava impecável, cara. Que massa. Impecável, assim, a galera numa vibe e assim, redonda, não tem, cara. Que massa. Fantástico. Ouvindo de vocês que isso. Gratificante demais. Muito bom, muito bom. Não, e aqui especialmente um palco que já a gente está completando 14 anos, né? São muitas histórias, muitas bandas que tocaram aqui e sempre a gente pode dizer que entre as melhores, né? Porque a gente sempre é muito criterioso, né? Hoje quem coordena muito isso é o Cris e ele é muito chato também com relação a isso. Então passa por vários crivos, né? Até a seleção. É claro que às vezes não depende só da banda, tem bandas muito boas. Tem um cover, por exemplo, do Creedence que toca eventualmente aqui, que eles são muito bons. Assim, eles até chegavam nas primeiras apresentações, eles vinham até com peruca para aparecer, para encarnar realmente a banda e a sonoridade era muito parecida, né? Era um cover mesmo, não era um tributo. Eles queriam ser um cover mesmo. E era fantástico, assim. A resposta do público daí depende, né? Porque você já deve ter percebido isso, né? Às vezes depende de uma química entre banda
e plateia. É uma né? troca. Aham. Uma troca. Você já percebeu isso nos shows também? Claro, claro, sempre. Hoje tá para mim, hoje não tá. Aham. Sim, claro. Mas com o certeza. quanto isso influencia, por exemplo, tua performance? Cara, influencia, assim, é porque tem lugares e lugares. Tem lugar que se tu meter o louco ali no palco fica meio incoerente, assim, né? Com o ambiente, assim. E nesses lugares a galera costuma ser mais na delas, assim, né? Sim. O que não é nenhum problema. Mas, assim, eu procuro respeitar bastante o público, assim, nesse sentido. A banda toda, né? A gente procura primeiro entender, por isso que eu te falei, a questão do chapéu, do óculos, ali eu tô me entendendo ainda naquele lugar, naquele público, né? Por mais que seja o mesmo lugar, por exemplo, aqui no Challenge, sempre é um público diferente, né? Tem os clientes fiéis e tal, mas sempre tem uma pessoa nova. Então você tem que entender quem tá ali. Você tá prestando um serviço de entretenimento para as pessoas. Nada Você mais chega do a que isso. escanear mais ou menos assim o público para Isso. saber, ó, putz, acho que eu vou lançar essa, acho que eu vou jogar essa aqui. Aham. Então, enfim, acho que é isso, assim, acho que tem que ter esse discernimento para não ficar sempre um show assim explosivo e aí tem lugar que não vai dar certo, entendeu? Então tem que saber se posicionar, assim, eu acho. Como artista, o nosso papel como prestador de serviço de entretenimento, acho que esse é o nosso primeiro dever, assim, quando pisa num palco. Ótimo. Queria que você falasse um pouquinho da banda, assim, dos integrantes, dos teus dois companheiros que fazem parte aí desse Sim. trio. Falasse um pouquinho sobre eles, sobre a experiência deles e tal. Cara, assim, primeiro eu queria dizer que Power Trio é uma maravilha, porque é bem mais fácil do que ter uma banda, né? E assim, são dois caras que, não tenho o que falar dos caras, assim, velho. Caiu do céu, assim. Parceria mesmo é grande. E não tem assim, na nossa banda não tem ego, não tem essa coisa de, sabe, um clicar com o outro por coisinha, não tem, é uma coisa muito profissional, assim, eu acho. Eu vejo os caras como sócios mesmo, amigos, lógico, né, mas como sócios, porque a gente tá sempre tratando, assim, o nosso verdadeiro trabalho é por trás nos bastidores, né, nos ensaios, no que a gente pode fazer para melhorar o nosso trabalho e tal. E a nossa comunicação é muito boa, velho. O Ellison, quando entrou na banda, a gente ficou de cara, assim, com a personalidade dele. É uma pessoa muito fácil de lidar, entendeu? Então, eu acho que, pô, velho, ele tem um mundo na mão dele, assim, se ele quiser. E o Duan também. O Duan, eu tô com ele há mais tempo, desde do Bar do Bucaneiro, né? E foi uma pessoa sempre, cara, muito compreensiva, assim, porque cada um tem uma personalidade diferente. Eu sou um pouco mais chato em algumas coisas, mais complicadinho. Mas, assim, o Duan é um cara que ele é muito racional, isso é muito importante, porque eu sou muito mais do calor do momento, e o Duan é o cara que chega e fala assim, não, velho, calma aí, vamos pensar agora de uma maneira matemática. Vamos pensar como é que a gente pode resolver isso aqui. Yin Yang. Isso, Yin Yang, total, velho. Então a banda... Tem ela que ter esse contraponto, é importante. E é só por isso, não é por causa da nossa música que eu acho que a banda tem uma longa estrada pela frente que eu consigo sonhar a longo prazo com essa banda. Não é por causa da música só. Sim. É por causa da nossa conexão Da química. mesmo. Isso, por causa da química. Não tem... Cara, bicho... É altas bandas, assim, por modéstia à parte. É altas bandas, assim, cara. Legal. Não, uma coisa que eu comentei até com uma pessoa quando estava assistindo o show de vocês, sábado passado, foi, né? Que, por exemplo, você pega músicas clássicos do rock, e até não tão rock assim, mas, por exemplo, aquela música da Tina Turner, né? Sim. The Best, né? Quer dizer, não é você tentando imitar a Tina Você Turner, coloca né? o tempero da Red Você Steelers você faz Sim, uma releitura da música e sim. isso fica fantástico, assim, porque você tem um Legal. frescor ali, né, naquela música. Você identifica a música, curte a música, né? Sim. Mas ao mesmo tempo você tem esse elemento a mais que é o tempero. Exato, diz, legal, né? Porque por mais que seja um A personalidade cover, você da- coloca uma personalidade da banda, né? Sim. Que isso vai refletir no próprio autoral. Então, assim, você pode fazer um cover com a cara que você está produzindo o seu autoral, né? Ou que é realmente a tua verdade ali, autoral, Sim. né? Então, Sim. e, pô, que massa, cara. Que massa que tem esse... A gente sente, a gente assiste a banda, Legal. a gente sente que essa conjunção, né, de planetas ali Sim. faz diferença mesmo. Isso é
Vida longa, Red Sim. Steelers. Isso aí. Que bom. Muito obrigado. Mas a gente tá chegando ao nosso Acho que sim, né? final. Ô, diretor, como é que tá aí o o Mas horário? perguntas? Perguntas? Superchat. Isso. Mas a gente quer, antes de fazer a última pergunta, a gente só quer lembrar da nossa promoção, né? Então você faz aquele videozinho de apresentação, né, da casa. Não precisa fazer igual ao mestre aqui. Não, mas a galera vai fazer melhor. Com certeza. Mas a apresentação e a melhor apresentação. E daí eu esqueci de mencionar alguns detalhes. Então Né? Você faz a apresentação, coloca ali nos stories, marca a casa para a gente poder acompanhar. E daí vai ter uma equipe de verificação um júri, né, altamente qualificado, né? Não, mas o mais legal, mais interessante, o vídeo mais interessante a gente vai realmente analisar ali e vai premiar que, meu Deus. Eu perguntei se o meu pode participar também. Você já ganhou. Eu já ganhei, tô aqui. O concurso. Mas a última pergunta que eu queria fazer, não sei se a minha última, né? Tá. Fica à vontade. Mas a minha última pergunta é: qual é a música que te define como pessoa? Putz, difícil. Essa. Agora... Eu devia ter avisado, né, que ia fazer essa pergunta, né? Mas uma que cada hoje, hora por uma. exemplo, te define. Hoje? Vamos falar hoje. Se quiser ainda cantá-la também aqui, fica à vontade. Vixe! Então, geralmente a música que me define no momento é a que eu não tô cantando, porque senão a música que eu começo a cantar demais eu já nem escuto mais. Tem mas isso também? Tenho, porra. Tem. E assim, aproveitando a pergunta, a gente fala no momento, porque eu falo assim, cada momento tem uma música. Mas hoje, aqui, se fosse definir assim, hoje eu estou tal música. Né? É que assim, pode ser uma música, pode ser um trecho de uma música, alguma frase né, interessante. Que é marcante. Né? Outro dia, por exemplo, até eu estava caminhando assim, veio um trechinho de uma música do Pink Floyd, uma letra do Roger Waters, né? que ele é uma música do álbum The Wall, que eu acho que define um pouco do espírito do nosso tempo. Né? Vou ver se eu consigo lembrar. Né? I got a strong urge to fly, but I've got nowhere to fly to. Né? Eu tenho uma grande necessidade de voar, mas não sei para onde voar. Então, assim, eu acho que muito dos jovens hoje, né, tem esse impulso de voar, de querer ir longe, mas não sabe para onde, né? Tem esse ímpeto, mas estão meio perdidos às vezes, né? Porque, na verdade, assim, talvez os jovens pela idade, enfim, pela falta de experiência de vida, seja até natural, né? É natural, né? Mas talvez hoje, com tanta informação, com tanta coisa para você olhar, eles se sintam meio perdidos nisso. Mas assim, ó, esses dias eu estava conversando com a minha esposa sobre uma música do The Coach, que eu sou fãzaço do The Coach, assim. E tem uma música deles chamada Rain, que é a que eu mais estou escutando nos últimos tempos, assim. E que eu não toco ela. Não peça. Eu não vou estragar esse meu, né? Romance com a música. Né? E tem uma frase nessa música que me chama muita atenção, assim, porque a letra inteira, ela não me define, assim. Ela é uma letra, enfim, não é uma letra que me toca, mas a melodia me toca muito. E tem uma frase dessa música que me toca, mas ela tem um outro significado pra mim, assim, que I've been waiting for her so long. Tipo, eu tenho esperado por ela por tanto tempo. Essa frase, quando ele canta, é uma frase que pra mim soa emocionante. Porque eu posso colocar ela em vários momentos da minha vida. Quando eu tô muito tempo fora de casa e eu tô com saudade da minha esposa, né? I've been waiting for her so long. É uma coisa tão... que arrepia, assim, que eu falo, pô, vou escutar essa música só pra ouvir essa frase, assim, sabe? Ou às vezes, assim, eu sou um cara que eu tenho muita fé, né? Então eu trabalho muito com a minha fé, é uma das coisas mais importantes da minha vida. Então é uma coisa também espiritual também pra mim, assim. I've been waiting for her so long, sabe? Eu imagino às vezes um pai celestial falando isso pra mim, assim, tipo, eu tenho esperado por você por tanto tempo, sabe? É uma coisa assim que me toca. Mas essa letra na música como um todo, ela todo não, mas esse trecho exatamente, ela tem outro significado dentro da música. E pô, acho linda essa frase assim, eu acho que eu vou tatuar essa frase. O nome da minha esposa, né? Um beijo, Johanna Camargo. Aí, ó.
Mas, acho que é isso aí. mas você falou de fé, agora eu me interessei também por Claro. saber, assim, Aham. como é que... É que nem sempre todo mundo manifesta essa fé, né? Sim. Ou essa importância da fé na sua vida, Claro. né? Aconteceu alguma coisa para isso? Aconteceu várias né, coisas, assim. O meu pai sempre trouxe isso pra família, assim. Desde que eu fui morar com ele aos 9 anos de idade, ele sempre expressou muito a fé dele em Deus, assim, né? Em Jesus e tal. E aí eu herdei isso dele, só que assim, o momento em que eu me entreguei mesmo, com tudo, foi no falecimento da minha mãe. Porque quando aconteceu isso, tipo, eu falei assim, não, velho, tem que dar um jeito. Na época eu tava muito quebrado em vários sentidos, assim. Eu tava morando no Rio de Janeiro, meu pai já tinha se mudado pra Floripa, e eu tava meio sozinhão, assim, e tava fazendo só coisa assim. Era um ciclo vicioso de álcool, de coisa muito novo. Então, tipo, eu falei assim, não, velho, se eu continuar assim, vai dar tudo errado e eu não tenho muito tempo de vida, assim, do jeito que tava indo as coisas, sabe? E aí, uma vez, eu tava conversando com meu pai sabia de toda a situação, sabia que eu tava nessa coisa, assim. Só que meu pai também sempre me respeitou muito, né? E aí teve uma vez que a gente teve uma conversa séria, assim, no telefone. E aí eu falei pra ele, eu fiquei meio puto, assim, na conversa ali. Eu falei, tá, mas já que tu sabe tanto o que fazer, então me fala, o que eu faço? Aí ele, dobra o teu joelho e ora, mano. Aí eu fiz isso e naquele dia... até me perco na linha cronológica, assim, mas, cara, foi uma mudança muito radical na minha vida, assim, que aconteceu. E graças a isso, eu tô aqui hoje, assim, muito, muito bem resolvido com o meu trabalho, com o meu relacionamento, com o meu casamento, com quem eu sou, sabe? Com os meus defeitos. Graças à minha fé que hoje eu consigo ser quem eu sou, sem problema de alguém falar de mim, assim, sabe? Com o meu jeito, ou com, sei lá, o que seja. Você já é pai também? Não. Ainda não. Não. Mas vem um roqueirinho ou uma roqueirinha por aí, então. Aí só Deus sabe. Eu não tô sabendo. Não fiz nenhuma leitura. Claro. Não, porque as pessoas falam, né? Não, então vai ter e tal, não sei o quê. Cara, até fazendo uma ligação, eu sei que às vezes, se parecer muito pesado, você não precisa imagina, responder. Você falando desse período, né, que você buscou a fé. Hoje o Lucas, se ele pudesse pegar uma máquina do tempo e voltar atrás pra mudar ou aconselhar o Lucas lá de trás alguma coisa, você voltaria e falaria alguma coisa? Voltaria. Assim? Eu voltaria a conversar mais com a minha mãe. Ah, porque eu tive pouca relação com ela, assim. E a gente nunca chegou a morar junto, assim, mesmo, né? A gente nunca teve um período muito de morar junto mesmo, assim. E por um momento na minha vida eu fui muito revoltado com essa questão assim da minha mãe. Por que eu não conseguia morar com a minha mãe? Por que eu não podia morar com a minha mãe? Sabe? Então eu acho que isso foi trabalhando em mim. Eu acho que eu fui cada vez me distanciando mais dela. Até que chegou um momento que aconteceu o que aconteceu, né? Ela teve um câncer e tal. E ela veio a falecer e eu não tive a oportunidade de falar pra ela quanto eu amo ela hoje, né? Porque na época tinha essa coisa assim, tipo... mano, eu não achava que seria tão grave, sabe? E aí eu acho que se eu tenho um conselho, como você falou, pra dar pras pessoas, é sempre, mano, dar valor a quem você ama ou a sua família, porque amanhã pode ser tarde demais e você acaba deixando de falar coisas importantes pra ela e pra você, entendeu? Hoje eu não tenho isso mal resolvido, porque eu acredito que espiritualmente eu consegui, assim, me resolver, sabe? Esse lado da fé te linkou pra se Claro. comunicar com ela. Com certeza, Sim. Mas, assim, eu poderia ser mal resolvido com isso facilmente. Eu poderia, tipo assim, deixei de fazer o que eu tinha que ter feito. Mano, muitas coisas eu deixei de fazer, sabe? Então eu acho que é isso. Mas e você acha que a música também te ajuda nesse equilíbrio? A música tá em tudo, assim, pra mim. Inclusive, nos meus votos de casamento, eu não sabia nem o que falar, porque no casamento você faz os votos, né? Então você fala algumas coisas. Eu não falei, eu tive que fazer uma música. Porque foi o modo. Você falou 2 vezes, né? Dizem que cantando você fala a mensagem 2 vezes. Sim, então... sim. Então, assim, a música é a maneira que eu mais acho de. É a minha fonte de expressão, assim. Pois é. Não, dá pra sacar. A única coisa que o Lucas ficou devendo pra gente foi uma palhinha, né? Living easy, living free. Season ticket gonna always be right. Asking nothing,
Let me be, taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme, ain't nothing getting ready to going down. Party time, my friend, I'm gonna be there too. Quem sabe canta junto comigo, né? I'm on a highway to hell. Ooh yeah, I'm on a highway to hell. Ooh yeah, highway to hell. I'm on a highway to hell. And I'm going down. Parece, tá pago. Se inspirou aí, ó. Eu ia trazer o violão. Vai, esqueci. Luiz, vai, provoca o cara. Não trouxe o violão, o cara me manda uma capela aqui. Ah, mas Pois vai é. ficar devendo. Show, Logo no show. primeiro Pois podcast. é, tinha que ter. Massa. E terminamos assim, né, em alto estilo, né? Muito Isso aí. bom, Luca. Agradeço A gente- demais. Muito obrigado, vou até estender aqui. Muito obrigado, viu? Nosso primeiro Valeu mesmo, episódio. satisfação imensa. E eu vou terminar com mais uma. Posso Então vai. mandar mais uma aqui. Pra galera que às vezes tá querendo se envolver com música, tá querendo, independente, qualquer estilo. Uhum. Você teria algum recado pra dar pra pessoa? Tipo assim, ó, vai ser músico, vale a pena. Ou fazer que nem o Tim Maia. Não seja músico, não seja músico. Não seja, Não, mas eu vale acho a pena, vai. Eu acho que a pessoa precisa reconhecer primeiro se isso é um propósito na vida dela. Se a pessoa quer, se a pessoa tem, tem que ver se a pessoa tem, assim, uma prática na vida dela, entende? Não adianta, assim, hoje eu não toco nenhum instrumento, quero virar músico, não vai largar o seu emprego e montar uma banda, né? Primeiro é interessante sim. aprender a tocar, tal, tudo isso, se dedicar. Assim, se você já reconheceu que é o teu propósito, se você já reconheceu que você sabe tocar, se você está disposto a viver, né, da noite, querendo ou não, a gente vive da noite, o horário é todo trocado e tal. Tem Aí, esse lado mano... que você mencionou, né? Pô, na noite às vezes fica distante da família, distante sim. É. Então, assim, cara, se a pessoa reconhece, se colocou no seu lugar, viu que é isso que ela quer, mano, vai embora. Vai embora. Acho que não tem nada que impeça, assim. É só fazer com verdade, né? Não vai... Exato. Se a pessoa entrar pensando no dinheiro, já tá errado, porque... Nem dinheiro tem. Não é. Mas assim, né? Pensando só nisso tá errado. sim. Assim, tem que ser É consequência, né? É, consequência, exatamente. Consequência de um trabalho bem feito, Exatamente. né? Então, vem. Exatamente. De qualquer forma. Exatamente. Obrigado, Isso aí. Luca. Obrigado Eu que agradeço. mais uma vez, Luca. Muito obrigado. Tamo Obrigado, junto. parceiro. Que isso, tamo junto. E não fiquem ligados, porque isso vai continuar. Daqui a 2 semanas a gente volta com um próximo episódio do Challenge Talks. Mais um canal agora de contato, então, com os clientes Challenge, né? Com o Exatamente. público do rock. Challenge Talks. O papo no templo. Exatamente. Obrigado ao pessoal que ficou atrás das câmeras, ao Pedro, né, a Fernanda, os membros ali da Hat Steelers. Hat Steelers. Isso aí. E é isso aí. Obrigado por ficar acompanhando a gente até agora, conhecendo aí a história da Hat Steelers, a história, né, do Luca. E a gente volta a se ver daqui a 15 dias. Tchau, tchau.